bom. Antes de iniciarmos a nossa mensagem, eu quero aqui externar minha alegria. Hoje tenho duas tias e minha vovó querida me visitando a nós. Como é que vamos dizer para elas, igreja? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amo vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57, a seguir. Vamos meditar no que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Lucas 9, estamos utilizando a versão King James. Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: Segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus: Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, que bom é sentir a Tua presença. Que bom é estar na Tua presença. Senhor, eis aí a Tua palavra. Nós sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem do juízo e do pecado. E que o Senhor possa preparar o nosso coração como solo fértil, para que nesta manhã a Tua palavra venha frutificar em nós. E saiamos daqui, Pai, prontos a aplicarmos em nosso dia a dia a Tua palavra, que é luz e fonte de vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu me converti há 10 anos atrás, e quando eu comecei a meditar na Bíblia, verdadeiramente assim, estudando, quando eu cheguei nesse versículo, irmão Adelson, essa fala de Jesus não fazia sentido na minha cabeça. Como é que uma pessoa pede para ir sepultar seu pai e Jesus diz, não vai? A gente conhece Jesus pelos milagres, não é verdade? A gente conhece Jesus pelas curas, pela multiplicação do pão, por ser nosso Salvador. Será que Jesus era contra o sepultamento, irmão Gilberto? Você já se fez essa pergunta quando leu esse versículo? Já pensou em alguém ser chamado por Jesus? Irmão Elias, vou usar aqui irmão Elias, me segue. Oh, Jesus, meu pai acabou de falecer, deixa eu sepultar ele. Não, você não vai não. Deixa os mortos sepultar os mortos, rapaz. Tu, porém, vem e me segue. Não soa um tanto que Jesus sem coração, né? Será que Jesus realmente quis dizer isso? Você já perguntou? Já se perguntou? Vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã e entender o que Jesus estava querendo falar com aquele homem. E aí eu comecei a pesquisar na Bíblia respostas. Aquilo não fazia sentido em minha cabeça. Jesus é bom, irmã Eunice. Não é bom? Jesus é bom? O tempo todo. E o tempo todo, Jesus é bom. É isso aí. Então, assim, passeando pela Bíblia, encontrei, projeta aí, irmão Eric, Gênesis 3:19. Aí eu me fiz a seguinte pergunta: será que Jesus é contra o sepultamento? Eu peguei essa linha. Jesus é contra o sepultamento, eu acho que é porque não pode enterrar pessoas, né? Vai que Deus não gosta que enterre pessoas. Vamos para a palavra? Gênesis 3:19 diz assim: Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Preste atenção aqui, ó.
pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. A gente conhece a história que o Senhor formou a gente do pó. E aqui ele fala que ao pó da terra retornaremos, ou seja, isso é uma figura de linguagem dizendo que com o salário do pecado, que ali o homem pecou contra Deus, ele deixaria de ser imortal, passou a ser homem mortal e chegaria um dia o fim da sua vida. Aí eu já eliminei essa tese. Não. Jesus não é contra o sepultamento porque ele não gosta que enterre pessoas. Já ficou claro aqui, né? Ao pó retornarás. Esse é o destino de todos nós quando o dia completarmos o nosso ciclo aqui. Aí eu continuei, eu falei, e agora? E na dúvida ainda paira na minha cabeça. Por que Jesus falou isso com esse homem, rapaz? Aí eu fiz a seguinte pergunta, já sei, matei a charada. Jesus é contra o sepultamento porque ele não gosta que as pessoas chorem. Será que é isso? Acho que Jesus não deve gostar quando a pessoa morre e o outro fica chorando ali, não. Será? O que é que vocês acham? Oi, a irmã já trouxe um versículo ali, Jesus chorou. Mas eu vou trazer outro, irmã. Outro ainda um pouco mais, que nos explica. Deuteronômio 34, de 5 a 8. Trazer um de mais choro ainda. Jesus chorou, só foi um, né? Vamos ver o que a palavra de Deus diz assim, em Deuteronômio, ó. Vai estar falando aqui sobre Moisés. Sendo assim, Moisés, os últimos dias de Moisés. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, ou seja, ó, Jesus, Deus, a favor do sepultamento, em um vale em que fica em frente à cidade de Bet-peor. Mas até esses dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Vamos lá. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem seus olhos, nem seu vigor físico haviam desvanecido. Pega aqui, versículo 8. Está a chave aqui, ó. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés ali mesmo. Olha, chorou. Nas planícies de Moabe. Durante quantos dias? Eita, rapaz, 30 dias o povo chorando, irmão Eunice. Até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Ou seja, naquela época, os judeus, quando alguém muito importante, principalmente falando de Moisés, quando um ente querido falecia, tradicionalmente era normal a pessoa passar 30 dias chorando, irmão Elias. Aí Deus não é contra, Jesus não é contra o sepultamento porque as pessoas choram, ou seja, pode chorar. E agora? A pergunta ainda continua, né? A dúvida. Por que Jesus falou aquilo com aquele homem? E aqui foi um start, irmão Elias, na minha vida, porque eu entendi, gente, preste atenção, a gente vem para a escola bíblica, somos instruídos a estudar a palavra de Deus. Eu sempre, quando tem batismo aqui, eu falo uma frase que um irmão falou comigo no início da minha fé. Rodrigo, ame a palavra de Deus. Esse irmão que me falou isso, ele se tornou hoje um judeu messiânico e ele era muito cheio de conhecimento, irmão Luiz Mário, dos costumes judeus. E aí eu pesquisei na Bíblia, eu vi que não tinha versículo que me dissesse que Jesus era contra o sepultamento. Mas aí eu me fiz outra pergunta, tenho certeza que guiado pelo Espírito Santo. Como é o nosso sepultamento aqui? As pessoas falecem, urna funerária, velório, depois segue-se o enterro, não é assim? Aí eu tive que me fazer essa pergunta. Será, ou melhor, como era o
o sepultamento nos tempos de Jesus, lá do povo judeu? Você sabe como é? Vamos aprender hoje, para quem não sabe? E aí eu comecei a fazer essa seguinte pergunta e essa seguinte pesquisa, agora arqueologicamente falando. Vamos entender. O enterro judaico, preste atenção, no tempo de Jesus, consistia em 2 sepultamentos. Olha as coisas já abrindo aqui. O primeiro, conhecido como ser reunido aos seus pais. Quem conhece e estuda a Bíblia sabe que todo homem e mulher de Deus que falecia, a Bíblia não fala, e morreu, falava, e foi reunido aos seus pais, não é assim? E tinha Abraão X anos e foi reunido aos seus pais. Ou seja, era dentro da cova da família, seguido por um período de pranto, 30 dias, até aí parecido conosco, né? Com o nosso ocidental falando. Agora vamos ver como era o segundo sepultamento? Preste atenção, e aqui está a chave da resposta e a chave do porquê Jesus falou aquilo para aquele homem. Presta bem atenção. Segundo sepultamento, acontecia pelo menos 1 ano depois do primeiro. Confuso, né? Era um ritual que consistia em esperar pela decomposição do ente querido. De acordo com fontes rabínicas, o ato de decomposição tinha um efeito purificador. Isso aqui você vai encontrar num livro chamado Talmud. Quem já ouviu falar no Talmud? Talmud é um segundo livro, é uma segunda Bíblia do judeu. Qual era o efeito para os judeus desse segundo sepultamento? Ele fazia a expiação pelos pecados do falecido dentro de uma caixa de ossos, ossuário. O nome desse segundo sepultamento é Osilegium. Solta aí, irmão Eric, essa imagem. Vou explicar para vocês. Aquele homem, vamos trazer para a palavra agora. Aquele homem que Jesus falou, me segue, não vai sepultar seu pai não. Ele já tinha sepultado o pai dele. Conforme biblicamente, preste atenção, conforme a Bíblia ensinava a forma correta de sepultar, aquele homem já tinha sepultado. Está um pouquinho apagado aqui, quem pode desligar aí? Agora, existia um segundo sepultamento, que é esse que a gente está estudando agora, e eu venho trazer a chave. Este segundo sepultamento não era bíblico. E o que não é bíblico não é palavra de... E o que não é palavra de Deus, Jesus com... Isso aqui era um ossuário. O que é que acontecia? Segundo sepultamento, sepultou, passou o período de decomposição, depois que só existiam os ossos, esses judeus tiravam os ossos, geralmente o sepultamento judeu era em cavernas, não é isso? A gente sabe, Jesus foi sepultado em uma caverna, fechava a tampa e tal. Então, decompôs, eles pegavam os ossos, colocavam dentro de caixas como essas aí e faziam um ritual. Segundo esse ritual, ia purificar. Aí o cidadão, enquanto teve vida, fez, aconteceu, pintou e bordou, mas no ritual de um ano depois, a gente vai purificar ele dos pecados. Isso é bíblico? A gente deve fazer valer a palavra de Deus e seguir e fazer o bem enquanto estamos vivos. Ó, como as coisas estão clareando para vocês aí, já? Jesus era contra o sepultamento, igreja? Jesus era contra o... Porque ele não era bíblico. Vamos traduzir em miúdos. Aquele homem, Jesus pegou e chamou, me segue. Aí o homem diz, não, Jesus, espera aí,
eu já sepultei meu pai. Mas eu preciso fazer a cerimônia de purificação do corpo dele. Eu preciso aqui de 1 ano, esperando ele ocorrer a decomposição. Depois que eu fizer esse ritual, eu vou te seguir. Olha que coisa. Jesus, quando ele chama eu e você, ele chama agora, hoje. Porque ele é o dono do tempo. E ele sabe que o momento do chamado é agora. Quando ele te chama é para o agora. E Jesus repreendeu aquele homem dizendo assim: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, porque especialmente o segundo sepultamento não era bíblico, igreja. Aí eu matei a charada, irmão a Deus. Está respondido. Jesus não foi mal com aquele homem. O pai daquele homem já tinha sido sepultado. O que aquele homem estava fazendo era dando uma desculpa a Jesus. Será que hoje não é a mesma situação? Presta atenção. Será que hoje não acontece a mesma coisa quando recebemos o chamado de Jesus? Não procuramos uma coisa para colocar no lugar e dizer: Jesus, agora ainda não. Não. Agora não, ainda preciso fazer isso aqui, ainda preciso fazer aquilo ali. Preste atenção. Nas histórias bíblicas, quando ocorriam os milagres, a multiplicação, as curas, era costume as pessoas seguirem Jesus. Por onde quer que ele ia de um lado para outro. E gostavam dos milagres. É bom receber milagre, né, igreja? Amém? É bom receber cura, não é? Amém. É bom. E o nosso Senhor tem todo o poder para curar, para expulsar demônios, para abençoar a sua vida. Ele tem esse poder. Mas aquele homem, quando foi chamado, a gente tem a expressão, quando chamou ele no eixo aqui debaixo do meu braço, em particular: eu quero que você me siga. Ele arrumou uma desculpa. E aí eu refaço a pergunta: será que hoje, conosco, não acontece a mesma situação? Se examine. Muitas pessoas vêm a Jesus na hora da necessidade, para pedir um emprego, um milagre, uma bênção na área financeira. Aí o que é que acontece? Depois que alcançam, ou não querem o compromisso com o reino, porque Jesus estava chamando aquele homem para proclamar o seu reino. Ou então permanece na igreja, sentado e satisfeito, arrumando motivos, irmão Elias, para não fazer a obra. Aí é escalado: eu preciso de você para fazer isso aqui. Mas eu tenho isso aqui para fazer. Mas eu tenho que dar banho no meu cachorro hoje. Você percebe que hoje, muitas vezes a gente olha para a vida daquele homem e muitas vezes atira pedras, dizendo: homem recebeu um chamado e negou. Colocou uma coisa de desculpa no lugar. Muitas vezes nós estamos colocando desculpa para fazer a obra do Senhor, para fazer a sua vontade, proclamar o seu reino. E às vezes já nem percebemos, já é tão natural. Eu quero contar algo aqui meu, eu não posso contar algo de ninguém. Na pandemia, as coisas ficaram muito difíceis, porque o meu ramo foi o ramo mais afetado. Para quem não sabe, eu trabalho com música. Tem um estúdio de gravação. E aí parou tudo. Parou, irmão Luiz. Quem ia fazer CD, quem ia gravar CD, desmarcou. E quem estava gravando, que ainda ia pagar, chegou para mim e disse: e agora? Eu faço o quê? Se eu preciso ganhar o dinheiro tocando para te pagar o CD. Eu falei: vai em paz, meu irmão. Não botei corda no pescoço de ninguém. Mas e aí as contas? Como é que se pagam? E aí eu orei a Deus, pedi uma direção e apareceu um emprego na minha vida, onde eu fiquei 1 ano e 6 meses. Só que aqui acontece, e é natural, gente, é natural. Eu comecei a trabalhar, passou um período, as coisas começaram a voltar, irmão Elias. Lá no estúdio. O que aqui acontecia, irmão Luiz? Eu trabalhava de 8 às 18,
Eu nem entrava dentro de casa, já passava para o estúdio direto. Nem via nem a mulher, nem a guria. Corria para dentro do estúdio. E aí, qual foi a primeira coisa que afetou? Fala aí. E o que mais? E o que mais? A vida com Cristo. Mas tudo que vocês falaram aí afetou. Saúde, minha esposa está aí de prova. Quase parei no hospital. Afetou na família, amor? Afetou. Mas principalmente o motivo da nossa mensagem afetou na minha vida espiritual e na obra de Deus. Porque a primeira coisa que eu tive que sacrificar, irmão Elias, foi a obra. Porque na nossa cabeça terrena, quando a gente diz assim, eita, eu estou cheio de coisa para fazer, eu tenho um cliente para atender, eu tenho a loja, quando eu chegar eu tenho que fazer uma gravação do cliente. Eita, mas tem ensaio hoje. Ô, irmão Eliseu, eu não vou poder ir hoje não, porque pintou um serviço aqui. Ô, irmão, me substitua na escala domingo lá. Jobert, segura minha onda aí, Jobert. Porque eu não vou poder tocar não, que eu vou estar gravando domingo. O que são isso? Desculpas. Muitas vezes consistentes. Você entendeu? Que as desculpas que a gente dá ao reino, dá a Jesus, não é desculpinha assim, eita, o que é que eu vou inventar? Tem gente que inventa. Mas não é desculpa assim que você tem que inventar um motivo. O que é que eu vou inventar hoje para dizer que eu não vou evangelizar? Que eu não vou para a sopa? Deixa eu ver. Hoje eu tenho escala da sopa e eu vou dizer o que a irmã Sandra? Irmã Sandra! Está cheio de abelha aqui na porta, não posso sair. Irmã Sandra, irmão Elias, meu cachorro começou a tossir aqui, rapaz. Eu vou ter que dar um xarope para ele. Não é assim que as desculpas vêm na nossa vida. As desculpas vêm com trabalho, sabe? E eu não estou falando de diabo aqui não, gente. Eu estou falando de nós. Muitas vezes a gente culpa o pobre do diabo com tudo. Mas a Bíblia fala que os feitos do homem superam do maligno. Conhecem esse versículo? Muitas vezes nós fazemos coisa pior que o adversário. Presta atenção. E eu arrumei desculpas consistentes. Até que chegou um dia, irmão Luiz, em que veio a palavra do Senhor até mim. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. E aí eu tomei um tapa na cara, porque tudo aquilo estava me adoecendo espiritualmente, adoecendo fisicamente e estava trazendo dores. E aí eu tive que voltar para Jesus. Desculpa, Jesus, eu negligenciei o teu chamado. E aí, quando eu voltei, as coisas pareciam que não ia dar certo, irmão Adelso. Eu larguei um emprego que estava até então segurando a barra, mas o Senhor começou a abençoar novamente. Olha que bênção na nossa vida. Gente, quando a gente faz as coisas na ordem certa, o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. E lá na frente eu vou dizer qual é a ordem das coisas certas. Agora ainda tem uma pergunta aqui. Qual é a pergunta que ainda precisa ser respondida diante de tudo isso? Ver se o pessoal está ligado aqui. Quem são os mortos que Jesus falou? Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. A gente entendeu o porquê. A gente entendeu do sepultamento. Mas quem são os mortos que Jesus disse? Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Os que? Boa resposta, irmão. É isso aí, é por essa linha aí. Nós podemos traduzir a frase de Jesus da seguinte forma. As pessoas mortas, e eu vou além disso, irmão, são aquelas, preste atenção, que perderam a audição e não conseguem ouvir a voz de Jesus,
estão presas na religiosidade, como aquela classe de judeus, porque aquela classe de judeus achava que o segundo sepultamento era certo, mas não era certo, não era bíblico, era religioso ali, apenas religioso. Você entendeu? Com isso, essas pessoas que já estão com a mente cauterizada levam as pessoas que estão sãs a andar pelo mesmo caminho. Porque vamos imaginar aqui é algo nosso. Imagina que aquele homem fazia verdadeiramente a obra de Deus, andava segundo a Bíblia, e aí ele vai e perde o pai. E aí chega um religioso, um morto espiritualmente, e acaba, rapaz, nós precisamos fazer o segundo sepultamento. Será que hoje não é diferente? Muitas vezes nós estamos andando com pessoas que só ficam, como eu falei, sentados, satisfeitos, sem fazer a vontade do Senhor, e acabamos sendo contaminados. Isso é muito sério, gente. Ande com pessoas, na sua vida, seja em qualquer área, ande com pessoas que vão te levar para frente, não te deixar parado. A gente conhece pessoas que têm anos sentados no banco da igreja e não fazem nada para Deus. Misericórdia. E ainda atrapalham. Palmas para a irmã. É isso aí. E essa é a essência da nossa mensagem, irmã. Os mortos não fazem, ainda atrapalham quem fazem. Analisa aí sua vida. Será que você está do lado daqueles que atrapalham? Do lado daqueles que estão sendo atrapalhados, dando ouvido a essas pessoas? Ou você está no meio, não dando ouvido aos dois lados e seguindo com Cristo? Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, não se desvie nem para... O caminho certo é Cristo, é o alvo. Se você tem um chamado, se o Senhor te chamou, dê ouvido ao seu chamado e não dê ouvido às pessoas que estão mortas, te levando a morrer também espiritualmente. E muitas vezes isso é na nossa família também, na área profissional. Quantos de nós não conhecemos pessoas que a gente vai contar um projeto e não vai dar certo, não. Isso aí, não faz não, que não vai dar certo. A família, mas fulano de tal, rapaz, está melhor, não é? Olha como melhorou. Que nada, isso é fogo de palha. Depois volta a ser a mesma pessoa ruim de sempre. Olha como o Senhor está falando conosco nesta manhã. É necessário andar no centro. Precisamos nos examinar, porque podemos estar sentados no banco da igreja, como eu falei, sentados, salvos, satisfeitos, agindo da mesma forma que os mortos, dando desculpa a Jesus. Jesus, eu não tenho tempo. Jesus, eu não tenho saúde. Jesus, eu não tenho transporte. Jesus, eu não tenho dinheiro. Uma das coisas que mais impedem, e é uma desculpa plausível, consistente, é a saúde. A gente vem no culto de quarta-feira e a gente vê que 99% dos pedidos de oração é sobre saúde. Ontem, estávamos assistindo uma pregação de Cláudio Duarte, em que falava que muitas vezes a gente vai caminhar a nossa vida sem alegria. Qual é a outra palavra? Alegria, esqueci agora. Felicidade. Mas o que nós devemos ser e ter é a paz de Cristo. Quando você tem a paz de Cristo, você passa por qualquer situação, você fica infeliz, você fica triste, mas você tem a paz que aquilo é um momento. Aquilo é um momento. O povo, quando estava no deserto, o povo andou 40 anos
Mas Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Talvez você tenha passado muitas lutas com a sua enfermidade. Talvez você tenha passado muita luta na área financeira. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está vendo tudo isso. Ele está ouvindo a sua oração. E Ele não vai deixar você ficar nesse deserto por muito tempo. Amém? Você crê? Amém. Agora é necessário andar na onde? No centro da sua vontade. Entendeu como é que funcionam as coisas? Agora, gente, eu sei que uma das coisas que mais nos fragilizam. Vamos analisar agora, humanamente falando, porque muitas vezes é fácil a gente jogar pedra no cidadão lá que disse que queria sepultar o pai, né? Mas a gente sabe, quem já perdeu alguém, sabe que uma das coisas que mais fragilizam o ser humano é uma perda do ente querido. Não é verdade? Mas eu não sei o que é isso. Eu vou convidar quem sabe para falar aqui um pouquinho para vocês. Rosíris. A graça e a paz. É difícil, né? Estar aqui em cima. Difícil falar das nossas dores. Eu sabia que esse dia ia chegar, porque a gente passa por experiências que servem de testemunho, né? E às vezes a nossa dor ajuda a amenizar a dor de outras pessoas. E em 2020 eu perdi meu pai. Algumas pessoas aqui na igreja sabem, porque eu fiquei desesperada quando ele adoeceu. E aí eu saí pedindo, né, todos os dias oração, o pastor e a Emília acompanharam bem de perto isso. E assim, eu era cristã já há uns 7 anos. E era tudo bem, tudo maravilhoso, né? Eu era cristã. E aí, quando meu pai adoeceu, que eu vi o bicho pegar, aí eu orei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu orei, eu jejuei, eu desci na madrugada, aí eu fiz propósito, eu fiz votos com Deus, eu tentei engabelar Deus, né? Quando eu descobri que a doença não tinha cura, eu falei, mas eu creio que Deus vai curar. E aí ficava, se sim, será se cura, será que não? E aí depois eu cheguei para Deus e falei, Deus, se o Senhor não quiser curar, não cure, mas deixa ele vivo. Se ele não quiser te aceitar, que ele não te aceite, mas deixa ele vivo. Porque para mim importava era ele estar vivo, independente dele estar com Cristo ou não, eu queria ele vivo. E aí meu pai faleceu, em agosto de 2020. E aí eu descobri que eu nunca fui cristã, não como eu pensava que eu era. Porque eu me desviei, literalmente. Eu não fui para o mundo, eu não voltei para o mundo, eu não bebi porque antes eu bebia, eu não mudei as minhas vestes porque antes as vestes eram diferentes, eu não escandalizei o evangelho, mas eu me desviei. Eu não conseguia orar. Eu lembro que nos primeiros dias, após o sepultamento dele, eu ia orar. E aí, quando eu inicio as minhas orações agradecendo. E aí, quando eu ia agradecer, a minha dor falava, está agradecendo por quê? Deus levou teu pai. E aí eu parava, eu dizia, eu não agradecer o quê? Não vou orar mais, não. Deus levou meu pai, Deus sabia que eu ia sofrer, porque eu sofri. Sofro ainda. Deus sabia que eu ia ficar desiludida, que a minha fé ia diminuir. Deus não me poupou disso. Deus simplesmente fez o que Ele quis e levou. E aí eu comecei a seguir essa linha de culpar Deus. Foi Deus foi o responsável, Deus não quis curar, Deus causou essa dor em mim. E aí eu fui dando voz a isso. Mas, ao mesmo tempo, o meu espírito dizia, Deus sabe o que faz. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu entrei nessa luta espiritual. Minha carne dizia uma coisa, o meu espírito dizia outra. E aí, em meio à dor, né, eu fui alimentar quem? A carne. E aí, vamos botar força nessa carne. E aí, eu não orava, não jejuava, ouvi louvor? De jeito nenhum. Não conseguia nem louvar. E aí, eu até vinha para a igreja, desviada.
mas vinha para a igreja. Vinha, chorava, da hora que começava o culto até que terminava. E aí, quando foi um dia saindo, eu acho que eu até comentei com o Rodrigo. Não venho para a igreja mais, não. Está me fazendo muito mal. Olha o que eu falei. Eu venho para chorar, choro o culto todo e saio chorando, não venho mais. E aí foi passando-se os dias, em 2020, em dezembro, eu recebi uma proposta de emprego e fui trabalhar, né? Doendo ainda, no luto. E aí lá só tinha ímpio. Eram 22, 23 funcionários e todos ímpios. Na hora eu pensei, e agora? Eu tenho que dar testemunho. Porque eu estava desviada, mas o meu espírito, sabe, uma vez salvo, uma vez liberto, para sempre liberto. A minha carne estava fortalecida, mas o meu espírito sabia que eu conhecia a verdade e que eu era liberta. E aí eu falei, eu tenho que dar um testemunho. Força não tenho. Para mim, testemunho, tenho que testemunho. Deus levou meu pai, eu estou sofrendo, estou em luto. E mesmo assim, Deus ainda me deu a oportunidade de orar por algumas pessoas no trabalho. Lá era uma loja que ouvia esse som o dia todo. De 8 horas da manhã até 6 da noite era som, música. E eu tenho um espinho na carne para a música. E aí eu ouvia, né, e aí eu começava a cantar. E aí os colegas diziam, Rosíris conhece todas as músicas, tudo que toca ela canta. E aí eu falei, vixe, eu estou dando mau testemunho. E aí comecei, né, tentar me corrigir. Mas a minha dor dizia que nada, Deus levou teu pai, vai ficar aí agora se prendendo, servindo a um Deus que não liga para você, que simplesmente tirou seu pai e não estava nem aí porque você ia sentir. E aí eu fui tentando, lutando, a carne e o espírito lutando. Em fevereiro de 2021 eu adoeci de Covid. E aí fiquei 14 dias de quarentena, né? Primeiro dia estava ótimo, não senti nada. Covidzinho leve, menina. Eu vou me alimentar bem, não estou sentindo cheiro. Só isso. Passou o segundo, terceiro, quarto. No quinto dia eu comecei a sentir os sintomas mais pesados. Aí corri para a Fabiana. Fábio, me socorre, eu estou assim, não sei o quê. Fábio me deu umas dicas, né? E foi um período, fevereiro de 2021, que estava morrendo muita gente. Morreu muita gente de Covid o tempo inteiro. Era no celular, fulano morreu, ciclano morreu. Eu falei, eu vou morrer. E eu tenho uma doença autoimune, que eu não tenho os sintomas da doença, mas eu tenho a doença. E aí eu falei, eu vou morrer. Todo mundo que tem a saúde boa está morrendo. Eu com essa saúde, né? E aí eu falei, eu lembrei. E eu estou desviada. Eu estou na igreja, mas eu não estou servindo. Que antes eu participava já do Ministério Infantil, da SOP, e eu saí disso tudo. Só saí, não queria saber mais de igreja, de nada, de Cristo, de nada. E aí eu falei, já sei, se eu morrer, né? Então, antes de eu morrer, já que está todo mundo morrendo, não queria, viu? Era um desespero. Eu orava o tempo inteiro para não morrer. E aí eu falei, eu vou pelo menos me reconciliar com Deus. Vou pedir perdão, né? Se Deus quiser me levar, eu vou salva. E aí eu comecei, né, a orar. O pastor Técio, muito antes, tinha me dito para eu ser muito sincera com Deus, porque eu culpei Deus mesmo. E Técio falou, ora, irmã, e fale a Deus tudo, seja sincerona. E aí eu achava que eu não podia fazer isso, né? Que Deus é poderoso, e aí eu não podia. Mas eu fiz isso, né, no meu período da minha quarentena. E daí em diante, que os sintomas foram piorando, todas as vezes que eu clamava a Deus, Ele me respondia. Todas as vezes que eu sentia os sintomas pesar, eu corria, eu ajoelhava. Eu ouvi louvor o dia inteiro. Quem não conseguia ouvir antes, era o celular, era o tempo inteiro louvando, e aquilo me trazia paz. E as minhas orações de Deus me atendiam. Eu podia estar numa crise, quando eu orava, eu conseguia dormir. Eu dormia e eu acordava bem. E aí eu comecei a entender que Deus ainda cuidava de mim. Que Deus realmente fez com meu pai o que tinha que ser feito. Mas não era a minha hora e Deus estava cuidando, me ouvindo. Não quer dizer que quando eu orei na doença do meu pai, Deus não me ouviu. Ele ouviu. E Ele respondeu. Ele curou o meu pai. Meu pai hoje está curado. Está descansando. Né? A gente crê e espera que na ressurreição a gente possa vê-lo. Mas não é nada certo, concreto. E aí, depois desse período de 14 dias, eu voltei para a loja e aí eu comecei a orar a Deus para Deus me usar naquele trabalho, né? Me devolver para aquela loja diferente. Realmente, eu voltei e alguns... Tinha até um rapazinho que ele é católico, ele é muito dedicado, e ele virou para mim e falou,
você está diferente, você voltou diferente. E aí eu falei, ó Deus. E aí eu comecei a mudar o meu comportamento, né, no meu trabalho, com os meus colegas. Eu me segurava muito para não cantar mais aquelas músicas, né? Porque de uma fonte não pode sair água doce nem água salgada. E aí eu tinha que, né, dar um testemunho. E aí, poucos dias, eu adoeci de novo. As pessoas passavam 15 dias, 20 no máximo com o vírus. Eu passei mais de 60 dias com o vírus reagente. E aí eu tive que sair do emprego, né, por conta disso, e comecei a enfrentar uma luta na minha saúde. E nessa luta eu voltei para Cristo. Voltei verdadeiramente. Eu costumo até dizer que eu não voltei, eu cheguei. Porque até então, né, enquanto estava tudo bem, eu era cristã. Quando as coisas apertou, que o luto chegou, eu parei. Eu paralisei, eu não queria ir para lugar nenhum mais, queria ir para quem servia a Deus. E assim, depois da Covid, né? Do Covid, eu voltei. Eu retornei. Eu entendi que Deus é bom, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, independente da situação, e que independente do que eu passar, o que importa é a minha salvação. Hoje dói, sofro. Estou fazendo acompanhamento psicológico, estou enfrentando crises toda semana, não sei se de ansiedade, não sei se é de sequela, mas estou seguindo. Porque a palavra de Deus diz que aqui tudo vai passar. A dor vai passar, o luto. Um dia todos nós vamos morrer, mas eu entendi que eu tenho que servir. Independente da situação, com pai, com mãe, sem mãe, com marido, sem marido. O que importa é a gente garantir a nossa salvação. Então, assim, quando o Rodrigo me chamou para dar esse testemunho, eu já sabia que isso ia acontecer algum dia, né? A gente tem que compartilhar. Mas, glória a Deus, que esse dia chegou. Hoje eu tenho estrutura e eu tenho experiências, porque eu tenho vivido coisas maravilhosas com Cristo. Eu tenho experimentado experiências sobrenaturais. Para algumas pessoas, até pequena, mas para mim, que passei pelo que passei, que desacreditei de tudo e perdi a pequena fé que eu tinha, eu perdi. Quando meu pai, é o que o Rodrigo falou, quando meu pai foi sepultado, eu morri também. Espiritualmente, eu morri. E aí, para a glória de Deus, né, eu acredito que Deus criou toda uma situação que eu voltei para os pés dele. E hoje eu sirvo com consciência que, independente do que acontecer, eu tenho que servir. Sabe aquela história do soldado? Vá se arrastando, vá sem um pedaço, vá sem uma perna, mas vá. E é isso que eu vim acrescentar, né, na pregação do meu marido, do meu José, para ajudar também alguns irmãos que talvez estejam enfrentando essa dificuldade do luto ou até outras coisas. Que não parem, independente do que esteja acontecendo, sigam, não parem. Pois é, assim como aquele homem, você pode estar parado em uma dor, em uma situação. E isso aconteceu conosco. E a gente vê de perto, eu via de perto as dores. Mas que bom que nós ainda temos tempo. Jesus ainda tem chamado. Jesus tem te chamado. Você sabe em que área é. E aí? Quer estar de que lado? Do lado dos mortos ou daqueles que seguem proclamando o reino de Deus? A escolha é sua. Não deixe o tempo passar dando desculpas, ou como aquele homem em Rosíris, que até tinha um motivo. E que motivo? Para não seguir. Jesus, me deixa aqui um tempinho na minha dor, no meu luto. Ficando assim, parado, se entregando à sua dor. Mas Jesus te conhece. E eu falei que Ele tem um chamado para a sua vida. E quando é? Agora. Não deixe o tempo passar, porque o amanhã pertence a Deus. Ele te chama agora. E assim como Ele vem curando Rosíris, Ele pode curar você também dessa dor que você está sentindo.
Mas é necessário fazer as coisas na ordem certa. É necessário fazer as coisas na ordem certa. E sabe onde é que está a ordem correta e perfeita das coisas? A gente vai finalizar agora. Mateus 6,33. Projeta, irmão. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que são todas essas coisas? O seu vestir, o seu alimento, a cura da sua alma, a cura da sua carne, a cura da enfermidade, a cura do seu parente, a porta de emprego, será que Jesus, vestindo as aves do campo, os passarinhos não trabalham, mas comem todos os dias, que dirá eu e você? Eu convido a você a se colocar de pé. Nós vamos cantar